Hoje, desvendaremos os véus que envolvem uma figura enigmática, Lilith, aquela que é considerada a sombra da criação. Nos recônditos dos textos sagrados, ela se revela como a suposta primeira mulher de Adão, aquela que ousou abandonar os jardins do Éden. A história de Lilith se entrelaça aos versículos do Gênesis, em um enigma que desafia os séculos. Quem foi Lilith? O que a levou a renunciar ao Éden e encontrar refúgio nas sombras? Nesta jornada, desvendaremos segredos ocultos, desafios enfrentados e a trajetória daquele que talvez seja o maior mistério da criação. Prepare-se, pois adentraremos um mundo onde a verdade se entrelaça com as brumas do passado. Bem-vindos ao Enigma de Lilith, a suposta primeira mulher de Adão. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e lascar aquele grande like. Então bora pro vídeo. Nas traduções antigas da Bíblia, esconde-se um segredo sombrio, um capítulo oculto entre as linhas, onde o nome de Lilith, uma criatura das trevas, é apagado e esquecido. Somente nos confins da Septuaginta grega, encontramos vestígios de sua existência, mas lá, ela é retratada de outra forma, como um Onocentauro. Os antigos babilônios, no entanto, conheciam a verdade sobre Lilith, uma verdade terrível que se espalhava como uma sombra assustadora. Ela era um espírito noturno impiedoso, que caçava os vulneráveis, especialmente mulheres grávidas e crianças inocentes. Lilith exercia seu poder de sedução sobre os homens, atacando-os em suas camas, muitas vezes a serviço da deusa babilônica Ishtar, outras vezes por sua própria vontade perversa. Alguns relatos afirmam que Lilith assumia o papel de uma súcubus, sugando a vitalidade dos homens para fertilizar sua própria prole. Outros dizem que ela os seduzia por puro prazer, contaminando-os no processo, deixando-os marcados para sempre. No entanto, apenas no século XVII, uma nova perspectiva surge em relação a Lilith. Ela deixa de ser apenas uma criatura demoníaca e odiável, transformando-se em uma personagem complexa e independente. É vista como a primeira mulher de Adão, aquela que desafiou a submissão e buscou sua própria liberdade. Lilith também é considerada a mãe de todos os demônios, uma figura sinistra que mantém o controle, escondendo segredos obscuros e desafiando o destino que lhe foi atribuído. Segundo o alfabeto de Ben Sira, um texto misterioso composto por uma coleção de provérbios e seus comentários, Lilith era muito mais do que uma tentadora ou uma sombra da noite. Acredita-se que ela tenha sido, possivelmente, a primeira esposa de Adão. A história do alfabeto é contada através dos olhos de um cortesão chamado Ben Sira, que dizem ser filho do profeta Jeremias. Ben Sira era tão renomado que o próprio rei Nabucodonosor da Babilônia desejou encontrá-lo, esperando que ele curasse seu filho doente. Quando Ben chegou ao palácio, o rei o ameaçou, afirmando que se ele não conseguisse curar seu herdeiro, seria executado. Determinado, Ben começou a trabalhar, confeccionando amuletos e inscrevendo neles os nomes de anjos. Esses amuletos seriam poderosos o suficiente para afastar a doença do filho do rei. Intrigado com as peças, o rei solicitou que Ben explicasse sua função e revelasse a identidade dos anjos mencionados. Com isso, Ben começa a sua explicação, revelando os segredos por trás da criação dos misteriosos amuletos, desvendando seus propósitos e revelando a influência de Lilith nessa história intrigante. Permitam-me contar-lhes uma versão fascinante da criação, na qual Deus moldou Adão, e o colocou no solitário jardim do Éden, mas logo percebeu que o homem precisava de uma companheira. Assim, ele criou uma mulher, e não se tratava de Eva, formada a partir da costela de Adão, mas sim Lilith, uma figura que emergiu da própria terra, assim como o homem. Entretanto, ao contrário do relacionamento harmonioso de Adão com Eva, com Lilith foi diferente. Desde o início, Adão e Lilith entraram em conflito. Alguns podem até considerá-lo o oposto de Eva, uma verdadeira fera selvagem, que desafiava Adão e desobedecia sua própria essência. A principal disputa entre eles parecia envolver o ato sexual, já que nenhum dos dois queria se submeter ao outro. Lilith acreditava ser igual a Adão, afinal, ambos foram criados a partir da terra, e portanto, não deveria assumir uma posição inferior durante a intimidade.
Adão, obviamente, discordava, e esse impasse se tornou insuperável. Dizer que eles eram incompatíveis seria um eufemismo. As discussões entre eles atingiram um nível insuportável, levando Lilith até o limite. Conta-se que ela em um momento, ousou pronunciar o nome de Deus em vão, e num instante, voou aos céus, ganhando a habilidade de voar, e deixou para trás Adão e o jardim do Éden. Agora, Adão, tomado pela solidão, decidiu então buscar auxílio divino, revelando a Deus que Lilith havia abandonado o paraíso. Sem hesitar, Deus enviou 3 de seus anjos, Senói, Sansenói, Semângelov, para trazê-la de volta, enquanto Adão era informado de que, se ela retornasse por vontade própria, tudo seria perdoado. Porém, caso ela não regressasse, ela sofreria o castigo de sofrer 100 abortos todos os dias. Lilith, mesmo com a presença dos 3 anjos, se negou a voltar para Adão e para o Éden. Aqui é onde a história de Lilith se torna intrigante e misteriosa. Deus a reconhece como uma mãe nesta parte, uma mãe que está sempre grávida e dá à luz centenas de crianças todos os dias. Não está claro se Deus a criou para ser essa produtora em massa, se essas crianças eram de Adão ou até mesmo humanas. Há quem acredite que, ao pronunciar o nome de Deus em vão, ela amaldiçoou a si mesma, o que a levou a desenvolver asas e voar para fora do jardim, possivelmente se transformando em um demônio. O ódio que ela sentiu por Adão e pela humanidade naquele momento no jardim era tão intenso que se manifestou dentro dela, transformando-a na Lilith bestial e maligna, como descrito nas lendas babilônicas e no relato de Isaías. Num outro olhar, ao pronunciar o nome do Senhor, ela cometeu um pecado terrível que foi imediatamente punido, sendo despojada de sua humanidade e assumindo uma aparência mais demoníaca. De forma repentina, Deus a considera capaz de dar à luz centenas de crianças por dia. Podemos dizer que, depois de deixar o jardim do Éden, ela se tornou a mãe dos demônios, uma entidade sombria que deu à luz toda a maldade que nutria por Adão e por Deus, na forma de demônios. Os 3 anjos enviados por Deus finalmente a encontram em pleno Mar Vermelho. Quando eles a convocam para retornar, Lilith se recusa, mesmo diante das ameaças de afogamento por parte dos anjos. Em alguns relatos, dizia que Lilith teria fugido em direção ao deserto implacável, em outros, em direção à selva, onde a presença humana se torna insignificante. Contudo, neste relato, a encontramos buscando refúgio no Mar Vermelho, um lugar que, ironicamente, serviu como palco da libertação dos antigos israelitas dos egípcios opressores. É curioso como Lilith consegue, nesse mesmo cenário, libertar-se de Adão, enquanto é implacavelmente perseguida pelos anjos, aos quais ela se recusa a render-se. Essa negação lembra, de certa forma, a coragem de Moisés ao rejeitar a perseguição do faraó, destruindo-o por completo, com as águas em fúria. Entretanto, a fuga dos antigos israelitas pelo Mar Vermelho era vista como um triunfo, um motivo de celebração. Já a fuga de Lilith parece ser encarada como uma derrota, uma perda do paraíso e uma completa solidão. Ela transparece ressentimento e desânimo ao revelar aos anjos que sua existência se resume a atacar mulheres grávidas e crianças. Porém, para ela, esse destino sombrio é mais atraente do que passar mais tempo ao lado de Adão, mesmo sendo no paraíso. Há ainda, uma terceira perspectiva intrigante sobre o papel de Lilith. Ela não foi incumbida por Deus de causar doenças em bebês como punição por seus pecados, mas sim escolheu esse caminho por conta própria, ao dizer o nome do Senhor em vão, fugir do paraíso, e provocar a ira divina ao desafiar um ultimato. Mesmo assim, os anjos insistem que Lilith retorne ao Éden. Ao ouvirem suas palavras, muito astuta, ela faz uma proposta aos anjos, a eles, sempre que a os virem, escutar seus nomes, ou ver suas formas ou nomes em amuletos, eu não terei poder sobre o homem, mulher ou criança. Além disso, ela concorda em permitir que 100 de seus filhos morram diariamente, conforme decretado por Deus. Assim, a cada dia, 100 demônios, supostamente seus filhos, encontram seu fim. Por esse motivo, os nomes dos anjos são escritos em amuletos para proteger as crianças.
Sempre que Lilith se depara com um desses talismãs, acredita-se que ela se lembra de seu juramento e poupa a criança abençoada por ele. A verdadeira identidade dos 3 anjos envolvidos nesta história é um mistério envolto em sombras, mas há indícios de que possam ser anjos da cura. Seus nomes, Senói, Sansenói e Semangelov, são gravados nos amuletos de bem, e ele os invoca em sua busca pela cura do filho do rei Nabucodonosor. O intrigante é que Lilith, e não Deus, é quem sugere a possibilidade de estabelecer um acordo com esses anjos, o que torna essa aliança ainda mais fascinante e imprevisível. Diziam que Lilith era uma mestra da astúcia, capaz de negociar até mesmo pela própria vida. Embora esteja ciente de que não pode enfrentar os anjos que a procuram, ela domina a diplomacia como ninguém. Essa habilidade ressalta ainda mais a incompatibilidade entre ela e Adão, pois nenhum deles consegue chegar a um acordo. Nem mesmo Deus consegue conciliar suas diferenças com Lilith. Apesar de destruir diariamente uma centena de seus filhos, Deus não a aniquila. O conflito entre Adão e Lilith é verdadeiramente marcante. Segundo algumas interpretações, é uma batalha entre a autoridade patriarcal e a liberdade matriarcal, dois lados que parecem incapazes de coexistir pacificamente. Um deseja dominar o outro, enquanto o outro almeja se libertar desse domínio. No fim, a luta se intensifica, e é o desejo feminino de liberdade que triunfa, pois Lilith é uma mulher emancipada. Porém, esse triunfo vem a um terrível custo, pois Lilith é forçada a viver uma vida árdua e solitária, longe do conforto dos jardins do Éden. E como se isso não bastasse, ela testemunha diariamente a morte de seus filhos. Ela conquistou sua liberdade, mas podemos dizer que, como pessoa, teve que se tornar algo mais monstruoso para merecê-la. Por outro lado, Adão também é indulgente em sua derrota. Embora permaneça no paraíso e consiga uma nova esposa submissa em Eva, ele acaba sendo expulso do Éden e forçado a viver na terra, após comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode-se dizer que nem Adão, nem Lilith emergiram vitoriosos após a separação. E talvez essa tragédia nos ensine uma lição importante: quando homem e mulher se voltam um contra o outro, só podemos esperar a ruína. Para aqueles que buscam respostas, a inclusão de Lilith no alfabeto de Ben-Sira pode ajudar a esclarecer uma antiga inconsistência bíblica na história da criação do Gênesis. Na primeira versão, o livro sagrado nos conta que Deus criou a vida seguindo uma ordem específica. Primeiro vieram as plantas, em seguida os animais, e por fim, homem e mulher foram criados simultaneamente. Assim, ambos foram moldados à imagem de Deus. No entanto, Gênesis 2 nos apresenta uma versão levemente diferente, onde Deus cria primeiro um homem, Adão. Ele foi colocado como guardião das plantas e dos animais, surgindo antes deles. Porém, com o tempo, Deus percebeu que o homem não deveria ficar sozinho, e merecia uma companheira para auxiliá-lo em suas tarefas. E assim aconteceu. O Senhor Deus lançou um profundo sono sobre o homem, fazendo-o adormecer profundamente. Então, cuidadosamente, ele retirou uma das costelas do homem, e fechou o espaço vazio com carne. Com essa costela, o Senhor Deus moldou uma mulher. Ele a separou do homem e a trouxe até ele. Veja bem, nesta versão, a mulher não foi criada simultaneamente com o homem, mas sim formada a partir dele e apresentada a ele. Isso gerou um intenso debate sobre qual dessas versões era a verdadeira. Afinal, a mulher foi criada ao lado do homem ou a partir dele? Ela foi feita à imagem de Deus, como descrito no Gênesis 1. Ou foi criada secundariamente para ajudar o homem, como descrito no Gênesis 2. Essas questões sagradas foram alvo de profunda reflexão entre as comunidades rabínicas, levando os comentadores a construir diversas histórias, conhecidas como Midrash, para unir esses relatos e explicar a aparente discrepância entre a criação da mulher duas vezes, uma no Gênesis 1 e outra no Gênesis 2. Será que Lilith realmente existiu, e foi a primeira mulher citada em Gênesis 1? E chegamos ao fim desta imersão nos mistérios de Lilith, a enigmática personagem que assombra os textos da criação. Mesmo após essa jornada fascinante, ainda nos deparamos com perguntas sem respostas.
Afinal, quando se trata da origem do mundo, o fascínio e o mistério são inesgotáveis. E lembrando que, esse vídeo não tem a intenção de te provar nada, apenas passar as informações, textos e relatos históricos sobre o assunto. E se você gostou do vídeo, e se interessa por esse tipo de conteúdo, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Sua simples ação não lhe custará nada, mas será de grande ajuda para que possamos alcançar um número cada vez maior de pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.